Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 1:8. E o nosso tema de hoje é o poder espiritual. Será que você já desfruta do poder espiritual? Será que você conhece o poder do Espírito Santo? Olha o que diz o texto sagrado, e é uma promessa de Deus para a sua e para a minha vida. A famosa descida do Pentecostes. A Bíblia diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que seria a cidade onde você está inserido, como em toda a Judéia e Samaria, o seu estado, a sua província, e até os confins da terra, ou seja, você vai ter aquele coração missionário que por onde você for, seja até outros países e nações, você será testemunha fiel do poder do Espírito Santo e do Evangelho de Jesus Cristo por onde você for. Ou seja, uma promessa: você receberá o poder do Espírito Santo. Você será uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo por onde for. Seja na sua cidade, seja no seu estado, no seu país, ou seja, até nas nações. Então, esse revestimento de poder tem um propósito: te fazer uma testemunha, te fazer um pregador do Evangelho, com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu semblante, em todos os lugares por onde Deus te levar. Mas o que significa poder espiritual? Poder espiritual não é um magnetismo pessoal, não é eloquência, não são estudos rebuscados, não é um talento humano. Poder espiritual é um dom divino, é um presente de Deus. É a possessão do Espírito Santo sobre você. É o poder de Deus revestindo e ungindo, te capacitando a sua vida. A palavra grega aqui é dunamis, que significa poder, como uma espécie de dinamite, uma explosão interior que vai se manifestar através do seu exterior. Mas quais são as necessidades, as evidências da necessidade do poder espiritual? Por que o poder espiritual é tão importante na vida do cristão ou da igreja? Infelizmente, nós vemos que existe essa triste condição da igreja. Muitos dentro da igreja estão apáticos, estão frios, estão indiferentes. Hoje nós vemos a maioria dos cristãos não tem mais compromisso com Deus, não tem uma aliança com o Senhor, muito menos são uma testemunha eficaz, uma testemunha fiel do poder do Evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa, muitas vidas hoje estão derrotadas, estão fracassadas, né? Denotando então uma espécie de carência de vitória sobre o pecado, vivem derrotados, vivem num ciclo de derrota. E por isso que é tão importante essa dinamite de Deus, esse poder espiritual. Outros têm carência de evangelizar, de serem testemunhos fiéis de Jesus. Não sabem falar, não têm eloquência, não têm a palavra de Deus habitando ricamente no seu coração. Outros, então, têm a carência de uma influência positiva na vida de outras pessoas. Ser um modelo, ser um referencial de Jesus Cristo em favor de outras pessoas. Sempre lembre-se que diz John Maxwell: liderar é influenciar. Quanto maior a tua influência, o teu testemunho fiel na vida de outras pessoas, maior a sua liderança, mais Deus vai te usar poderosamente. Aí vem uma terceira pergunta: como conseguir esse poder espiritual? Como é que nós podemos conseguir esse poder do Espírito Santo, essa unção graciosa, esse óleo fresco sobre a nossa cabeça, essa capacitação sobrenatural de Deus para que Deus nos use de maneira eficaz? Em primeiro lugar, desejando ardentemente. Você precisa desejar. E é lindo que a Bíblia diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer, ou seja, promove o desejo, quanto o realizar. A realização e o derramar do poder vem através do próprio Deus, mas é necessário desejar ardentemente. Segundo lugar, você necessita abandonar práticas pecaminosas, abandonar o pecado.
para que Deus possa limpar esse vaso e derramar da sua água, do seu poder, da sua graça sobre você. Terceiro lugar, você precisa entronizar Cristo no seu coração. Jesus precisa ser a primazia do seu coração, ele precisa ser entronizado no seu interior, na sua vida interior. Entronize Cristo no seu coração. Quarto lugar, obedeça ao Espírito Santo. Quem tem Jesus como Rei soberano, entronizado no seu coração, obedece o Espírito Santo. Romanos 8:17 diz: pois aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, obedeça ao Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, seja governado pelo Espírito Santo. E em quinto lugar, aceite esse poder, esse dunamis de Deus através da sua fé. Deseje, abandone o pecado, deseje ardentemente o Espírito Santo, abandone o pecado, entronize Cristo no seu coração, obedeça ao Espírito Santo e aceite esse poder através da sua fé. É assim que você consegue esse poder espiritual descrito em Atos 1:8, uma promessa para aqueles dias, pela qual foi falado, mas também uma promessa que ainda está efetivada e atuante no mundo espiritual e no mundo dos humanos, no mundo natural, tá bom? Mas é algo, claro, que sobrenatural. Quais são os resultados de possuir um poder espiritual? Quais são os resultados? O que é então esse tal poder espiritual? Em primeiro lugar, é uma vitória sobre o pecado individual, o pecado próprio. Se você quer vencer o pecado, as mazelas, as tentações, o mundanismo, você precisa de poder espiritual. Só crentes cheios do Espírito Santo vencerão o império das trevas, vencerão as suas naturezas caídas, adâmicas, pecaminosas, o que Paulo chama de carne. Só, segundo lugar, outro resultado de termos esse poder espiritual é uma ousadia em testemunhar. Você não vai falar de qualquer jeito, você não vai falar gaguejando, você vai falar com ousadia. A ousadia de Jesus, a ousadia do Espírito Santo estará sobre você, te capacitando a testificar, a testemunhar de forma eficaz na vida de muitas pessoas, você vai abençoar. Terceiro lugar, a vida transfigurada e contagiante, ou seja, as pessoas vão ver a transformação real, a vida transfigurada, a vida glorificada de Deus através de você, e uma vida contagiante. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que é que aconteceu com você? Por que você está tão diferente? O que é esse brilho nos seus olhos? O que Deus tem feito na sua vida? E essa vai ser uma porta, uma oportunidade, um gancho para que você fale de Jesus e para que você conduza outras pessoas ao reino de Deus. E por último, como resultado de possuirmos um poder espiritual, toda a igreja será reavivada, assim como foi em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo, eles foram tomados, foram cheios, pareciam que estavam bêbados, mas na verdade estavam na plenitude do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, pregando o evangelho na língua de alguns que vieram de longe, que falavam outros idiomas, e assim compreenderam o coração de Deus, as revelações do coração de Deus, de maneira que todos compreendiam o que todos falavam, e a glória desceu naquele lugar. Então, quais são os resultados de possuir o poder espiritual? Vitória sobre o pecado próprio ou individual, ousadia em testemunhar, uma vida transformada ou transfigurada e contagiante, e em quarto lugar, uma igreja reavivada. Amém? Que você busque o poder espiritual, conforme diz Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, olha a promessa gloriosa, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e a glória de Deus invada o teu ser, o óleo, como diz lá em Eclesiastes, que nunca falte óleo fresco sobre a sua cabeça, nem vestes brancas, vestes de justiça.
na sua vida diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Giovanni. Aqui debaixo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários seus pedidos de oração, suas necessidades, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração. E também, querido, aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir na nossa vida, na nossa casa pastoral, nesse ministério de pregação do Evangelho. Amém? Também tem os horários de culto, os nossos sites, as nossas redes sociais, para que você esteja conectado conosco. Um grande abraço. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.